A Grécia Antiga formou uma das maiores civilizações da antiguidade, legando para a humanidade contribuições muito importantes em diversas áreas do conhecimento. Juntamente com o cristianismo, são os germes da cultura ocidental. Sua história é dividida em 4 períodos, que são o período homérico, também conhecido como Idade das Trevas, dada a escassez de fontes desse período, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. A civilização grega teve sua origem na civilização cretense ou minoica da ilha de Creta e na civilização micênica da cidade de Micenas. Os cretenses já construíam palácios como o Palácio de Knossos, com grandes quartos, escadas monumentais, jardins e armazéns para o lendário rei Minos. Com relação à cultura micênica, localizada no centro e sul da Península Grega, podemos destacar que eles também foram grandes construtores. Esses helenos formaram a primeira cultura avançada de língua grega. Sua economia era muito estruturada e dependente da agricultura e do comércio de produtos tais como azeite, lã, vinho e escravos. São considerados ancestrais diretos dos gregos. Quando a civilização micênica entrou em colapso, entramos na Idade das Trevas, chamado assim por causa das poucas fontes e documentos que se tem desse período. Este período transcorre entre 1200 a 776 a.C. A Idade das Trevas no mundo grego significa a passagem do bronze ao ferro, a transição do pré-helênico ao helênico. Abrange os acontecimentos durante os séculos que separam a decomposição do mundo micênico e o surgimento do mundo helênico. Ao finalizar a Idade das Trevas, começa a Idade Arcaica, variando de 776 a 499 a.C., quando os gregos precisavam de mais terras e conseguiram expandir seus territórios. As tribos gregas foram estabelecendo-se na Grécia continental e nas ilhas do Mar Egeu em uma primeira fase, para acabar conquistando a Ásia Menor e o sul da Itália e da Sicília, região conhecida como Magna Grécia. Essas tribos indo-europeias falavam diferentes variantes da futura língua grega relacionada com a língua micênica. Esses povos eram os aqueus, jônios, dórios, eólicos e os acádios. Na época arcaica, a nobreza arrebatou o poder para os reis e se formaram as distintas cidades-estado ou polis, tais como Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos, etc. A necessidade de encontrar novas terras, o crescimento populacional e os conflitos sociais os levaram a procurarem novas colônias independentes tanto no leste como no oeste. Isso acarretou em uma enorme despesa econômica. Dentre os aspectos que favoreceram a colonização, encontram-se a aparição dos hoplitas, ou soldados de infantaria grega, bem como o uso progressivo do trireme, que era um navio de 3 filas de remos, que eram mais ágeis que os navios fenícios, e também a introdução da moeda para as transações econômicas. O oráculo de Delfos teve um papel fundamental na decisão de fundar novas colônias, bem como na escolha do local. Assim, a cultura grega se expandiu. Mesmo que fossem cidades-estado independentes e que até mesmo guerrearam uns contra os outros, havia um sentimento de pertencimento à mesma cultura comum e um sentimento de unidade, pois compartilhavam a mesma língua e tinham os mesmos cultos e crenças e se reuniam nas mesmas comemorações. Os romanos chamavam de gregos os habitantes da antiga Grécia, embora estes chamavam a si mesmos de helenos. E com o nome de Hélade é conhecido o território em que se estabeleceram.
Após a Era Arcaica começa o período clássico que vai de 499 a 323 a.C. Neste período ocorreram as Guerras Médicas, uma liga de povos gregos contra o temível Império Persa. Tudo começou quando as cidades jônias da Grécia e Ásia Menor se rebelaram contra o domínio persa. Rapidamente, as outras cidades formaram uma confederação militar contra o exército persa que estava sob o comando do rei Dario I, começando a Primeira Guerra Médica. Esta guerra terminou com uma vitória grega. A guerra recomeçou em 480 a.C., sob as ordens do rei Xerxes, filho de Dario. Os aliados gregos, com Esparta e Atenas na liderança, conseguiram vencer novamente o Império Persa. Famosas são as vitórias gregas em Salamina e Plateia e a defesa heróica do desfiladeiro das Termópilas, lideradas pelo rei Leônidas. A sorte não só da Grécia, mas da civilização ocidental tinha sido jogada em uma série de jornadas decisivas. Atenas começou um período de esplendor sob o domínio de Péricles, que mudou o mundo ocidental. No entanto, em breve, Esparta tentou libertar-se do poder ateniense. Desse modo, espartanos e atenienses, ex-aliados, iniciaram agora uma longa guerra chamada de Guerra do Peloponeso, terminando com a derrota dos atenienses e a nova supremacia de Esparta. Embora em breve haveria um novo renascimento de Atenas após o enfraquecimento de Esparta em sua guerra contra Tebas. No período helenístico que vai de 323 a 30 a.C., Alexandre Magno, filho do rei Filipe II da Macedônia, herda de seu pai uma Grécia derrotada e acabou se submetendo ao Império Persa. Suas conquistas criaram um vasto império do Egito à Índia, ajudando a difundir a cultura grega em todo o Mediterrâneo e grande parte do leste. A partir do ano 200, os romanos começam a tomar conta de todas as áreas colonizadas pelos gregos, tomando finalmente um dos últimos reinos dos sucessores do Império de Alexandre, o reino da dinastia dos Ptolomeus no Egito, com Cleópatra como sua última representante. Após a derrota de Cleópatra e Marco Antônio em 31 a.C. pelas tropas de Otávio, os romanos acabariam absorvendo a herança das formas da cultura grega. As formas de governo das polis gregas foram muito diferentes. Os modelos mais conhecidos e que exerceram mais influência foram os de Esparta e Atenas. Esparta foi um povo guerreiro com grande preparação militar, eram rígidos e austeros. Durante muito tempo houve uma diarquia, ou seja, uma forma de governo em que dois reis pertencentes às grandes famílias espartanas governavam o povo. A contribuição de Esparta para a cultura é mais pobre do que a ateniense. Atenas foi a cidade mais importante, era uma cidade com mar que vivia voltada para o comércio. O nome da cidade vem da deusa Atenea. Atenas significa filhos de Atenea. Segundo a mitologia, Atenea era filha de Zeus. Atenea é a deusa da sabedoria, mas ela também é uma deusa protetora e combatente. Ela é geralmente retratada como uma coruja. Em Atenas nasceu o sistema político que hoje conhecemos como democracia, o governo do povo. A forma mais perfeita de governo, embora este sistema difere em muitos aspectos do que conhecemos atualmente. Foi Péricles que lançou as bases deste governo democrático, mas em séculos anteriores a obra de legisladores como Solon e de tiranos como Pisístrato e Clístenes tornou possível que os gregos, cidadãos atenienses, participassem das tarefas políticas. As cidades gregas eram dominadas por uma acrópole que era um pequeno recinto sagrado localizado no topo de uma colina. A Acrópole de Atenas abrigava o tesouro da cidade e diversos templos para ritos religiosos e altares para oferendas. A deusa Atenea era a padroeira e protetora da cidade.
ela foi homenageada no Pártenon. O Pártenon de Atenas foi ordenado a ser reconstruído por Péricles porque os persas arrasaram com a antiga Acrópole na Segunda Guerra Médica. Essa reforma foi conduzida como gratidão da cidade aos deuses por sua vitória definitiva. Os arquitetos foram Ictinos e Calícrates, que estavam sob as ordens do grande arquiteto e escultor ateniense Fídias. Fídias é o autor da decoração escultórica e da grande estátua criselefantina da deusa Ateneia Pártenos, que a cada ano era presenteada com oferendas. Um exemplo é a procissão Panatinaico. Esta procissão atravessava a cidade. Começava na Ágora e ia até a Acrópole durante o festival das Panateneias, em que se oferecia um vestido chamado Péplo à Ateneia. A Ágora de Atenas era o centro das atividades políticas, administrativas, comercial e social. À parte das acrópoles, havia outro tipo de recintos sagrados, esses eram os santuários. Um santuário era um recinto pan-helênico, portanto, seu financiamento, ao contrário da Acrópole, dependia de todo o mundo grego. O santuário de Delfos foi o mais importante do mundo, foi dedicado ao deus Apolo. Nele encontrava-se o oráculo. O oráculo de Apolo em Delfos converteu-se em toda uma instituição na Grécia quando se consultava uma sacerdotisa chamada Pitonisa, que entrava em transe e pronunciava palavras inconexas que um sacerdote depois dava coerência em forma de provérbios. Os que buscavam conselhos conseguiam dele uma previsão que podia ser interpretada de muitas maneiras. O oráculo nunca falhava, o que podia fracassar era a previsão. Peregrinos de toda a Grécia e até mesmo estrangeiros iam a Delfos para consultar o oráculo, que desempenhou um papel muito importante na fundação de novas colônias ou em assuntos de guerra. Outro santuário muito famoso é o santuário localizado em Olímpia. Foi dedicado ao deus Zeus. Neste santuário se celebravam a cada Olimpíada, ou seja, a cada 4 anos, os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos serviam não só para honrar os deuses, mas para reunir os diferentes povos helênicos. Durante a celebração da competição, promulgava-se uma trégua para permitir aos atletas viajarem com segurança de suas polis até Olímpia. Os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga eram bastante diferentes dos modernos, havia menos eventos. E só os homens livres que falavam grego podiam competir. Os gregos competiram nas modalidades de corrida, luta, lançamento de disco, corridas equestres, salto, lançamento de dardo, dentre outras tantas provas. O prêmio foi uma coroa de oliveira e o reconhecimento na sociedade de origem. Com frequência, seus poetas os tornavam verdadeiras celebridades e eles viviam o resto de suas vidas à custa do tesouro. Os primeiros Jogos Olímpicos acredita-se que foram realizados em 776 a.C., feito que marca o início da Era Arcaica. Já tinha aparecido alguns dos deuses gregos. Os gregos acreditavam em um panteão de 12 deuses que, segundo a mitologia, vivia no Monte Olimpo. Tudo começou quando Urano cometeu incesto com sua mãe, Géia, a Mãe Terra. Deste incesto, o Cíclope surgiu pela primeira vez e depois os Titãs. Dos Titãs surgem outros deuses. Essas lendas e mitos são as bases fundacional da cultura grega. As aventuras dos deuses são narradas, entre outras fontes, na Teogonia de Hesíodo e nas epopeias do poeta Homero, que são a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada narra a destruição de Troia, uma confederação de aqueus, entre os quais Ulisses e Aquiles partem a caminho de Troia, porque o príncipe troiano Paris havia sequestrado a bela Helena de Esparta. Durante 10 anos, os gregos sitiaram a cidade. Héctor de Troia, irmão de Paris, desencadeia a ira de Aquiles após matar o seu querido amigo Patroclo.
Aquiles acaba matando Héctor. O destino da batalha mudou quando Ulisses traça um plano muito eficaz, que consistia em construir um grande cavalo de madeira, escondendo seus melhores guerreiros dentro dele. Os troianos, acreditando que se tratava de um presente, introduzem o cavalo dentro de suas muralhas, o que foi um grande erro. Finalmente, Troia cai. Na Odisseia, Ulisses, após a batalha na Guerra de Troia, retorna para Ítaca, sua casa. Na Odisseia é narrada um difícil caminho de volta, cheio de aventuras perigosas. Ao que tudo indica, os poemas homéricos são produtos de uma tradição oral transmitida por gerações. Com a lendária Troia começa então a história da Grécia. Os gregos também produziram grandes peças de teatro, onde se construía todo um mundo artificial para representar a vida humana. Ésquilo, Sófocles, Eurípides criaram grandes tragédias. Esses autores são da época clássica, a época da antiga e mais esplêndida Grécia. O teatro grego originou-se em um espaço circular ao ar livre chamado orquestra, em que foram executados uma grande variedade de atividades de espetáculos artísticos, tais como danças, recitações e peças musicais para eventos cívicos e religiosos. Os teatros gregos eram apoiados por uma inclinação para construir a arquibancada. Os gregos antigos também são considerados os precursores do pensamento ocidental atual, uma forma de pensar que usava a lógica e a razão nos argumentos como bem mais valioso. Para entender a filosofia grega, temos que conhecer a filosofia de três figuras que determinaram o pensamento ocidental até os dias atuais. Esses três pensadores são Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates viveu durante toda a era de Péricles. Os discípulos anteriores a ele são denominados de pré-socráticos, tais como o matemático Pitágoras. O discípulo de Sócrates foi Platão e o discípulo de Platão foi Aristóteles. Aristóteles assistiu à ascensão da Macedônia e foi o preceptor de Alexandre Magno. A harmonia das proporções e representações da figura humana eram os elementos centrais da arte helênica. Para estudar a arte grega, é importante distinguir entre a época arcaica, clássica e helenística. Os edifícios mais notáveis são os templos religiosos, como o Pártenon, que se ajustava a determinadas proporções. Podia ser um dos três estilos ou ordens maiores: dórico, jônico ou coríntio. A escultura é outro exemplo de beleza e proporções. Seus autores mais importantes foram Fídias, autor de a obra escultórica do Pártenon; Praxíteles, autor dos Hermes de Olímpia com sua famosa curva de praxis de lana; Miron, autor do famoso Díscobulo; e Policleto, que também escreveu um tratado chamado Cânone e é o autor do Doríforos, sua escultura mais notável. Embora na arte grega não há muitas amostras de pintura, mas sim amostras de cerâmica, onde se refletiam as epopeias e a vida cotidiana. Vimos, assim, a importância da antiga Grécia, enormemente influente na nossa cultura, tanto para o idioma, política, os sistemas educativos, a filosofia, a ciência ou mesmo as artes. A cultura grega e, por extensão, a romana também tiveram uma importante influência e contribuição nos períodos como o Renascimento ou o período neoclássico. Assine a chamada deixando o seu like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Espero ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Eu sou Lucas Schwab e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos em primeira mão. E me segue lá no Instagram, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Deixe nos comentários algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Escreva também sugestões de temas que vocês gostariam que tivesse vídeo aqui no canal. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.